Chegamos então na segunda-feira, mais uma semana começou, aleluia! E junto com ela são novos propósitos renovados, junto com ela são desafios que vamos enfrentar, e é por isso que precisamos de toda a sabedoria que vem da palavra do Senhor para enfrentar cada crise, cada desafio com êxito e com excelência, amém? Nosso devocional hoje, nós vamos falar sobre expressar sentimentos, o porquê que isso é importante e como essa prática traz muitos benefícios não só para a nossa vida, como também para o nosso relacionamento. E como base disso, nós vamos estar lendo lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Nós já tivemos um devocional falando sobre o tempo com relação a esses versículos nesse capítulo de Eclesiastes, mas eu vou me deter apenas no primeiro, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Há um tempo para todas as coisas e para tudo há um propósito. Tudo que passamos não é em vão. É porque algo o Senhor tem para nos ensinar com isso, e se nós olharmos com os nossos olhos da fé, a gente vai ver que realmente aquela crise, aquela luta nos deixou mais fortalecidos, porque o propósito do Senhor é isso, com determinados acontecimentos na nossa vida. E como que nós podemos agregar esse versículo que nós acabamos de ler dentro do nosso devocional, que é expressando sentimentos? Talvez muitos se perguntam, mas por que eu preciso expressar sentimentos? Qual que é a lógica disso? Por que eu preciso fazer isso? A questão é que se você não compartilhar os teus sentimentos, o que você está passando, você vai acabar demonstrando eles através das tuas atitudes, não é mesmo? Por exemplo, quando você está braba, com raiva do teu cônjuge, você não começa a bater as portas das coisas, você vai lá e plá! Ou alguém fala com você e você responde áspero, responde agressivamente. Ou seja, os teus comportamentos, as tuas ações estão dizendo que você está irritada, que você está irada, que você está com raiva. Só que acontece que a pessoa que está do outro lado não sabe o porquê você está assim na maioria das vezes. Não sabe. Ela não tem uma bolinha de cristal para adivinhar. E por isso que é muito importante você expressar os teus sentimentos, dizer que tal atitude te deixou frustrado, te deixou com raiva, te deixou irado. Sabe por quê? Porque esse versículo que nós acabamos de ler nos diz isso, que há um tempo para todas as coisas e há um propósito para tudo. Então vai ter tempos sim em que você vai estar alegre, mas que também você vai estar triste. Vai ter tempo em que você vai estar em festa, em outros você vai estar pranteando. Então, há tempo sim para você se entristecer, há tempo para você se frustrar. A questão é que nós não podemos nos deter há muito tempo sobre isso, né? Como eu disse, as nossas reações de acordo com os acontecimentos são inevitáveis. Muitas vezes a gente reage involuntariamente, mas a questão é que nós podemos nos sentir irado naquele momento, mas nós podemos pedir ajuda para o Espírito Santo controlar as nossas emoções naquele momento, para nós não permanecer muito tempo sobre a influência daquele sentimento ruim. Então vai ter momentos, sim, como a própria palavra fala, que há um tempo para todas as coisas. Então eu vou ter o meu tempo de me irar, com certeza, eu vou ter o meu tempo de me irritar, vou ter o meu tempo de me frustrar. Só que quem está do outro lado não sabe. Não sabe porque ela não consegue ler meus pensamentos. Ela não consegue adivinhar o que está passando pela minha cabeça. E é por isso que é muito importante você expressar e dizer para o seu cônjuge: olha, eu estou irritada, eu realmente estou bem frustrada. Hoje, por gentileza, você não faz essas brincadeirinhas, porque eu não estou com o meu espírito muito bom para tolerar. Tem momentos que a gente está sem paciência mesmo, e é por isso que é bom a gente ser sinceros com relação àquilo que está sentindo, para que o nosso cônjuge saiba como agir. Porque senão, ele sabe que tem alguma, né? Eu digo ele, porque nós muitas vezes somos um pouco mais instável emocionalmente. É da nossa natureza isso. Mas não que os homens também não passem por esse problema, até porque os homens também têm uma tendência muito, vamos dizer assim, que é da natureza deles não se expressarem. Eles têm uma dificuldade muito grande nessa área de expressar suas emoções, porque como eles são os provedores, como eles são os homens da casa, eles acham que eles têm que serem fortes o tempo todo.
e demonstrar seus sentimentos involuntariamente traz à mente deles que eles são fracos, que eles não podem fazer isso porque eles têm que ser fortes o tempo todo. Só que nós, como auxiliadoras, nós como esposas devemos sim influenciar eles a se expressarem. E quando eles se expressarem, nós não devemos criticar ou julgar. Devemos simplesmente emprestar os nossos ouvidos, deixar que eles falem e dar uma palavra de consolo nesse momento. Amém? Então, ele sabe sim que alguma coisa está errada, assim como a gente sabe que alguma coisa está incomodando eles, só que a gente não sabe o que é. E é por isso que a gente precisa sim expor os nossos sentimentos, colocar o que está acontecendo, porque como a gente ouviu esse versículo, há um tempo para todas as coisas. E acontece que todo sentimento ele tem lugar na nossa vida. E muitos deles falam muito ao nosso respeito, não é mesmo? O sentimento que mais me influencia durante o dia fala muito sobre mim. Se eu passo muito tempo irritada, se eu passo muito tempo triste, se eu passo muito tempo amargurada, se eu passo muito tempo feliz, isso de certa forma acaba me definindo também. O sentimento que mais me domina é aquele que mais me define e fala muito ao meu respeito. E muitos desses sentimentos estão ligados a coisas do meu passado. Estão ligados a memórias do meu passado, a momentos do meu passado, que acabam refletindo no meu hoje, infelizmente. E o que acontece isso? Quando esses sentimentos vêm, quando algo te incomodar, você pode simplesmente pensar, por que eu estou sentindo isso? O que causou essa frustração em mim, essa raiva em mim, esse sentimento ruim em mim? Você pode se perguntar o porquê que isso causou. O que causou e o porquê que você sentiu aquilo. Isso é autoconhecimento, isso é muito importante nós termos, nós nos conhecermos. E quando você descobrir isso, revele seu sentimento para o seu cônjuge. Diga que tal comportamento, que tal ação ou que tal acontecimento surgiu, permitiu que você se sentisse dessa forma. Revele-se, se mostre. Mostre para o seu cônjuge o que você está pensando, o que você está sentindo. Revelar sentimentos cria uma atmosfera de intimidade, de confiança. E nós precisamos criar isso dentro do nosso lar. Precisamos confiar no nosso cônjuge e poder revelar os nossos sentimentos a ele sem medo, como eu digo, sem medo de ser criticados. Né? E o que nós podemos pedir hoje ao Senhor é que Ele nos ajude a colocar na nossa mente que o nosso cônjuge, ele não adivinha meus pensamentos, ele não tem uma bola de cristal para descobrir o que eu estou passando. Então é necessário que eu revele meus sentimentos. Mas também posso pedir ao Espírito Santo que Ele me dê coragem para falar isso, porque muitas vezes não é fácil. Muitas vezes é mais fácil eu ficar batendo porta de armário, porta de roupeiro, esperando que ele adivinhe o que está acontecendo, do que eu ir lá e falar, ó, simplesmente estou irritada por causa daquilo. Né? É muito mais fácil para nós agirmos dessa forma. Só que hoje nós podemos sim pedir coragem para o Espírito Santo para que Ele venha estar trabalhando em nós, para que a gente venha ter coragem de revelar os nossos sentimentos e dizer o que está nos incomodando. Lembrando que isso vai trazer mais confiança e intimidade para o nosso casamento. Vai aumentar os nossos laços e os nossos relacionamentos. Esse é o nosso devocional de hoje. Que Deus abençoe a tua vida e até amanhã, se Deus nos permitir. Beijos! Nadie como tú.